O Glorioso enviou um ofício a um grande clube do futebol brasileiro informando que, no momento, não pretende se desfazer de um dos destaques do futebol nacional. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo também sobre o Campeonato Brasileiro, os resultados da segunda rodada, o que te surpreendeu e tabela na tela. Daqui a pouco tem clube grande dado como favorito ao título, ou pelo menos candidato, na lanterna, sem pontuar, tendo tomado muitos gols. Ainda não, então falar do Fogão, tá se preparando para enfrentar o Vasco. Essa é a última rodada da fase de grupos, como eu já falei. Esse jogo vai ser em São Januário. O meu Glorioso já tá garantindo na próxima rodada da competição e busca contra o Vasco vencer o primeiro clássico do ano. Há dúvidas aí do Martim Anselmi? Você chegou a olhar isso aí? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é rapidinho, já vou soltar o vídeo, né, chegando com informações importantes aqui no nosso Fogão. A gente vai estar aqui reagindo ao vídeo do canal do Fabiano Bandeira e SBT Sport Rio, pessoal, deixando os créditos aqui. Mas antes de eu soltar o vídeo, eu vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então, bora pro vídeo. Falar do Fogão, tá se preparando para enfrentar o Vasco. Essa é a última rodada da fase de grupos, como eu já falei. Esse jogo vai ser em São Januário. O meu Glorioso já tá garantindo na próxima rodada da competição e busca contra o Vasco vencer o primeiro clássico do ano. Há dúvidas aí do Martim Anselmi? Você chegou a olhar isso aí? O Sorriso consertou aí? O Sorriso pesquisou aquele negócio que eu pedi pra você? Ele falou aí? Por quê? O que acontece? A gente tinha visto a Ferdi tinha emitido uma exigência de você ter 7 atletas do titular para jogar a última rodada. Você chegou a ver isso, Vini Casagrande? Mas a Ferdi tem que obrigar 7 jogadores titulares? Calma, eu vou apurar e te falo. Calma, que eu não sei se é verdade, garoto. Como que uma federação vai obrigar um clube a escalar 7 titulares? Não, isso pode. Não. Né? Se tiver no... E aonde está escrito 7 jogadores do elenco profissional, não 7 titulares. Mas eu tô falando do profissional, né? Que susto. Mas é que eu não tenho. 7 jogadores, O que é, garoto? Bota aí na tela o Silene. Pode pesquisar pra mim aí, por favor? Cadê então vocês, por favor, pesquisem pra mim? Eu pedi de manhã, por favor, você já me mandou? O que é? Qual é a informação? É uma informação, é legal isso aqui, tá certinho? A Ferdi cobra escalações de titulares sob o risco de punição em rodada final do Campeonato Carioca. E vocês podem me dar uma resumida que eu não consigo ler tudo. Nesse cenário, recomenda aos clubes que se abstenham de utilizar a equipe alternativa e se apresentem com a equipe com um mínimo de 7 de seus atletas principais. Eu sabia que não estava doida, que não estava toca da cabeça, que eu tinha lido isso em algum lugar. E é verdade. Vamos botar a tabela de classificação. Porque assim, o Botafogo, que é um time que já está classificado, né? Ele pensa o quê? Ele pensa, obviamente, no Campeonato Brasileiro. Gente, o campeonato tá torando já, vai entrar na terceira rodada. E aí bota um time mais alternativo. Complicado. Cadê? Olha aí, ó. Fluminense é o líder com 12 pontos, Volta Redonda, esse é o grupo A. Com o segundo lugar com 10 pontos, o Bangu em terceiro com 9 e o Vasco em quarto com 8 pontos. Do lado de cá, o Botafogo no B, grupo B, com 9 pontos, o Madureira com 7, o Boa Vista também com 7, Nova Iguaçu com 5 e o Flamengo aí com 4 pontos em quinto lugar. O Flamengo pega o Maricá, hein, que tem 3 pontos e tá em sexto lugar. Vamos botar também a tabelinha do Campeonato Brasileiro. Esse final de semana vai rolar os campeonatos estaduais, né? E aí o Brasileirão vai começar na semana que vem. O Bragantino é o líder com 6 pontos, venceu seus 2 jogos. O Palmeiras, segundo lugar, com 4 pontos, empatado em pontos com a Chapecoense, o Mirassol, o Fluminense, o Bahia, o São Paulo. E aí o São Paulo fecha em sétimo colocado, todos com 4 pontos. Vem meu Fogão aí em oitavo com 3 pontos. E os mesmos números de pontos tem o Grêmio, Atlético Paranaense, Coritiba e Vitória. Flamengo com 1 ponto está em 13º lugar. O Atlético Mineiro também com 1 ponto, Vasco também com 1, Internacional, Santos, Remo com 1 pontinho. E aí, o Corinthians e o Cruzeiro com 0 pontos. 19º Corinthians, 20º Cruzeiro. Muito difícil analisar a tabela. Segunda rodada ainda, né, Vini Casagrande? Mas a gente já pode perceber algumas coisas sendo cobradas, digamos assim, né? Por exemplo, lá no Cruzeiro é crise. A torcida já pediu a saída do Tite. Ainda mais que teve goleada, né, na rodada e ontem tomou de virada pro Curitiba. Vamos beber água, são 2 litros por dia no mínimo e a gente já volta. O Glorioso enviou um ofício a um grande clube do futebol brasileiro informando
que no momento não pretende se desfazer de um dos destaques do futebol nacional. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo também sobre o Campeonato Brasileiro, os resultados da segunda rodada, o que te surpreendeu, e tabela na tela. Daqui a pouco tem clube grande dado como favorito ao título, ou pelo menos candidato, na lanterna, sem pontuar, tendo tomado muitos gols. Pois é, galera, eu começo com um assunto. Danilo, um empresário, informou anteontem, antes do jogo do Botafogo contra o Grêmio, numa rede social, que embora o Botafogo ainda não tenha cumprido um acordo com uma empresa na intermediação para a chegada do meio-campista ao Fogão, Danilo segue no Botafogo e feliz. Segundo o empresário, Danilo está muito feliz no Botafogo e quer continuar. Mesmo assim, o Palmeiras recentemente demonstrou interesse. Isso gera preocupação, porque o Botafogo, nos últimos meses, negociou muitos jogadores e surpreendeu a todos, vendendo Marlon Freitas ao Palmeiras. Mas, embora isso tenha machucado num primeiro momento grande parte da torcida, houve uma explicação. Um atleta que chegou ao Botafogo em 2023, o Fogão não teve que pagar transferência, porque o Marlon Freitas assinou um pré-contrato enquanto se destacava pelo Atlético Goianiense. Ele veio ao Glorioso, foi bem na maior parte do tempo, ganhou o título brasileiro de 2024, ganhou a Libertadores no mesmo ano, ficou mais velho, continuou em 2025 e com mais de 30 anos o Botafogo ganha mais de 30 milhões de reais com o Marlon Freitas indo para o Palmeiras. Então, tem um fator emocional com a torcida, mas tem outros aspectos, além dele não se encaixar tanto no perfil de jogo buscado pelo técnico Martim Anselmi. O Savarino, recentemente, foi para o Fluminense, o ídolo do Botafogo também, pelo menos em 2024. O Botafogo foi campeão brasileiro da Libertadores, o Savarino foi importantíssimo na zona ofensiva, trabalhando muito com Thiago Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus. Isso também machucou grande parte da torcida, mas o Savarino foi super respeitoso e nós entendemos que o Botafogo queria, porque queria negociar o Savarino. O clube precisando de recursos, o Fluminense fazendo um grande investimento para levar o venezuelano, o Botafogo trazendo um jovem com potencial, o volante Wallace Davi, de 18 anos, e o Savarino tendo índices físicos abaixo, pelo menos foi o que aconteceu no ano de 2025. Isso tudo foi avaliado na temporada passada. Se está certo ou errado, vamos saber daqui a pouco. Será que o Savarino vai render no Fluminense? Não sabemos. No Botafogo ele foi muito bem no primeiro ano no qual esteve aqui. No segundo ano já não foi tão bem assim, mesmo tendo sido importante em alguns momentos. E o Danilo, que surgiu muito bem na base do Palmeiras, está arrebentando, jogando muito com a camisa do Botafogo. Para mim, hoje, nesse pequeno recorte do futebol brasileiro, em 2026, o melhor meio-campista atuando por aqui. O Palmeiras, então, cresceu o olho, observou, pensou em levar o Danilo para São Paulo, mas o Botafogo lançou o ofício. E isso deixa, pelo menos por enquanto, o torcedor menos preocupado. O Botafogo ainda está no transferban, não pode perder peças, ainda mais uma peça importantíssima. O Danilo é um volante que marca bem, sai muito bem para o jogo e tem 4 gols em 2 rodadas no Campeonato Brasileiro. Fez 2 gols contra o Cruzeiro e 2 gols contra o Grêmio. 2 equipes do chamado G12. O Danilo está jogando muito, quer ir para a Copa do Mundo. O Ancelotti tem que observar o Danilo. Ele é fundamental para o sistema de jogo hoje do técnico Martim Anselmi. Não pode sair, galera. E vem a notícia do GE e também do UOL. Palmeiras recebe o ofício do Botafogo dizendo que Danilo não está à venda e decide não insistir no negócio. Parabéns, Leila Pereira, por se retirar do negócio. É o Danilo aí, sorridente com a camisa do Fogão. O Palmeiras recebeu nesta quinta-feira, 5 de fevereiro, o ofício do Botafogo
assinado por John Textor, comunicando que o volante Danilo não está à venda neste começo de 2026, que não esteja no meio e também no final de 2026 à venda. Informaram o UOL e GE. Com isso, a diretoria do Clube Alviverde decidiu que não vai insistir na negociação, após fazer um primeiro contato com o Glorioso sobre o camisa 8, ousado Palmeiras. Então, o Palmeiras vai desistir do negócio. Segundo o UOL, a carta foi muito respeitosa e trazia elogios à presidente Leila Pereira, com quem Textor trocou farpas em 2023 e 2024. Em razão do respeito que existe entre os dois clubes que acabaram de fechar a transferência de Marlon Freitas, o Palmeiras decidiu não insistir pela negociação, aspas aqui para a reportagem do UOL. E o Palmeiras que fechou com John Arias, ex-Fluminense, que foi para o Wolverhampton da Inglaterra há não muito tempo, há menos de um ano, e agora, mesmo tendo declarado que no Brasil só voltaria para o Fluminense, John Arias fecha com a equipe paulista. O Palmeiras fecha com Arias para o ataque, com a porta do Botafogo fechada por Danilo. O Palmeiras deve mirar em outro nome para reforçar o setor do meio-campo. O Clube Paulista acertou a contratação de John Arias, do Wolverhampton, e ainda tenta Nino, zagueiro do Zenit, da Rússia. O Palmeiras está com um time de queridos, hein? Goleiro Carlos Miguel, que saiu do Corinthians, foi para a Inglaterra, já voltou para um dos maiores rivais do Corinthians, o Palmeiras. O Carlos Miguel, então, não é muito querido pela torcida corintiana, embora possa vir a ser muito querido pela torcida palmeirense. Marlon Freitas não é mais muito querido pela torcida do Botafogo, porque foi Palmeiras. John Arias, a torcida do Fluminense, está revoltada com a ida do colombiano para a equipe de Leila Pereira. E ainda tem o Andréas Pereira, que jogando pelo Flamengo, errou no lance crucial para o título do Palmeiras na Libertadores de 2021. A torcida do Flamengo já tinha um pé atrás com o Andréas Pereira, e depois que ele voltou para o Brasil indo jogar no Palmeiras, a torcida ficou ainda mais chateada com ele. Palmeiras, cada contratação, mas são todos bons jogadores, essa é a grande realidade. E o Cruzeiro, galera, após 2 rodadas disputadas, é o último no Brasileirão. Perdeu ontem de virada em casa para o Coritiba, que tinha perdido a primeira em casa para o Red Bull Bragantino por 1-0. O Coxa virou para cima do Cruzeiro enquanto fazíamos a excelente live do Glorioso Play. Você não está inscrito no Glorioso Play? Se inscreva no Glorioso Play. Lá estou com os meus amigos Thiago Grachê, Matheus Medeiros e Pedro Schilling. Transmitimos o último jogo. Eu narrei, foi legal a narração, mas o jogo não foi tão bom. No domingo, a partir das 16 horas, Vasco e Botafogo, faremos uma transmissão especialíssima, uma resenha que vocês vão curtir. Então, todo mundo se inscrevendo no Glorioso Play. Primeiro vamos aos resultados da rodada, depois eu venho aqui para a classificação. Resultados: o Flamengo jogando mal, empatando em casa por conta de um pênalti bobo cometido pelo Bernabéi. 1-1, Flamengo e Internacional. Red Bull Bragantino 1, Atlético Mineiro 0. Santos e São Paulo 1-1, e o Santos corre risco de rebaixamento no Campeonato Paulista. Remo e Mirassol 2-2 lá em Belém. O Palmeiras fez 5-1 no Vitória em Barueri. Grêmio 5-3 no Botafogo, infelizmente, já falamos muito a respeito do jogo. Bahia e Fluminense ontem 1-1 em Salvador. Vasco e Chapecoense, galera, em São Januário. O Vasco estreou perdendo para o Mirassol fora de casa e ontem empatou com a Chape 1-1. A Chape na primeira rodada fez 4-2 no Santos. Olho na Chape. E o Coxa, 2-1 para cima do Cruzeiro. Hoje, às 19h30, Atlético Paranaense e Corinthians se enfrentam na Arena da Baixada. Vamos à classificação do campeonato. Apenas 2 rodadas, recorte pequeno, mas o Bragantino não quer saber. 6 pontos em 2 jogos. Palmeiras tem 4 pontos, é o segundo colocado. Chapecoense, 4 pontos na terceira posição. Mirassol tá lá de novo, na 4ª posição com 4 pontos. Fluminense é o 5º também com 4. Bahia é o 6º também com 4 pontos. São Paulo em 7º também com 4 pontos. O Botafogo é o 8º com uma vitória e uma derrota. Vitória por 4-0, derrota por 5-3. 3 pontos. O Grêmio é o 9º com 3 pontos. Atlético Paranaense, que ainda joga, é o 10º com 3 pontos. E o Coxa
3 pontos na 11ª posição. Vitória, 12º, também com 3. Vasco, apenas 1 ponto na 13ª colocação. E o Flamengo, hein, galera? 14º, com apenas 1 ponto, já que estreou perdendo para o São Paulo, empatou com o Internacional no Maracanã no meio de semana. Atlético Mineiro, apenas 1 ponto, é o 15º. Inter, apenas 1 ponto, é o 16º, estreou perdendo para o Atlético Paranaense no Beira-Rio. E na zona de rebaixamento, o Santos, na 17ª posição, apenas 1 ponto em 2 jogos. O Remo é o 18º, também 1 ponto em 2 jogos. Corinthians joga hoje, pode sair, está na 19ª colocação, sem ter pontuado. E o Cruzeiro, com 2 jogos, tendo sido goleado pelo Botafogo por 4-0 e perdido para o Coritiba em casa por 2-1, na última posição, a Raposa. Pois é, galera, muita coisa para acontecer. O Botafogo precisa se desvencilhar do Transferban. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso fogão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então, esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!